Capítulo 243. Talento incomparável. Dentro do Diablo Vorut. Fei estava na planície do lado de fora do acampamento dos trapaceiros quando ouviu a voz fria e misteriosa lhe dizendo que seu personagem bárbaro caiu do nível 40 para o nível 39. Depois de pensar no que aconteceu, ele soou ainda mais. Se ele não convocasse Duriel a tempo de se tornar um saco de areia, ele seria morto. Embora não custasse nada invocar os NPCs de Diablo Vorut para o mundo real, havia muitas restrições na convocação de monstros. Essas restrições, na verdade, incluíam dois critérios. Os monstros que Fei pode invocar são aqueles que morreram sob as lâminas de Fei. Se Fei não derrotasse um monstro ou demônio, ele não poderia invocá-lo. 2. Fei tinha que pagar uma série de pontos de experiência. Quanto maior o nível do monstro, mais pontos de experiência eram cobrados. Normalmente, esse custo não era insuportável. Convocar um Charman caído ou qualquer coisa dessa maneira custa apenas algumas centenas de pontos. No entanto, a convocação de Duriel, um dos 4 Lordes do Demônio, custou 50.000 pontos de experiência de Fei. Embora não tenha chegado a um nível 40 do Bárbaro, já que a quantidade de pontos de experiência necessários para subir de nível era de milhões, Fei acabou de subir de nível, o que significa que ele tinha menos de 50.000 pontos como um Bárbaro de nível 40. Portanto, ele caiu em nível. Tenho que treinar novamente depois de pensar sobre o fato de que o assassino misterioso poderia estar procurando por ele. Seria perigoso para ele retornar ao mundo real. Portanto, depois de relaxar um pouco, ele não voltou ao continente Azeroth. Em vez disso, ele encontrou Helena e enviou-a para o mundo real através da habilidade Convocar para dizer ao seu povo que ele estava seguro. Fei, por outro lado, foi para a tumba de Talrasha, a localização da última missão no segundo mapa Lut Golem, e tentou recuperar os seus 50.000 pontos de experiência. Portanto, a tumba de Talrasha, coberta de sangue no dia anterior, foi coberta de sangue novamente. Os gritos de vários monstros e demônios encheram o espaço. Totalmente equipado com itens de primeira linha, Fei balançou suas lâminas enquanto o sangue dos monstros cobria seu corpo. Uma espessa névoa de sangue formava um tornado em cima dele, e qualquer um podia sentir o espírito assassino de longe. Punho Geada Celestial, como devo nomear este golpe? Enquanto Fei balançava as duas lâminas, uma energia de espada disparou e atingiu uma larva de areia a 2 metros de distância. Embora essa greve não pareça causar muito dano a esse monstro blindado pesado, ela imediatamente caiu em um profundo estado de inconsciência. Este foi exatamente o golpe que tirou a consciência do 5º Cavaleiro Executivo, então Fei foi capaz de jogá-lo no beijos das serpentes das chamas negras do 2º Cavaleiro Executivo. Normalmente, era fácil derrotar ou matar um guerreiro no mesmo nível, mas era pelo menos 4 vezes mais difícil controlar o outro guerreiro. A razão pela qual Fei foi capaz de fazer isso hoje foi o efeito da habilidade Atordoar. Atordoar permitia que Fei atordoasse um oponente por um curto período, e esse oponente não poderia reagir a condições externas. Durante a luta de hoje, Fei não mesclou completamente o efeito do atordoamento no seu punho Geada Celeste. Ele tinha Atordoar nível 2 que poderia atordoar o alvo por um segundo, mas o 5º Cavaleiro Executivo só ficou atordoado por menos tempo do que isso. Depois de mais 1 hora de luta no Diablo Vorut, Fei finalmente fundiu o Atordoar em seu punho Geada Celeste. Agora, ele era capaz de usar técnicas semelhantes à marca do punho de cristal usando lâminas. Marcas de espada podiam ser enviadas para atacar os inimigos. Isso deixou Fei animado por um tempo. Eu vou chamar isso, o 3º ataque do punho Geada Celeste, bebê dormindo. O nome é muito preciso. Depois de mais 2 horas. Tink. Um som nítido e agradável ressoou nos ouvidos de Fei. Um feixe de luz leitosa brilhava do céu e envolvia Fei. Ele imediatamente limpou toda a sujeira e o sangue do corpo de Fei, curou todas as feridas e restaurou toda a saúde humana. Fei parecia revigorado e espetacular como se tivesse renascido. Depois de uma série de mortes, Fei recuperou os 50.000 pontos de experiência e voltou a subir de nível.
Está na hora de verificar o que está acontecendo. Fei parou o treinamento para hoje. O efeito estava lá. Após a série de batalhas, Fei foi capaz de usar os poderes e habilidades do bárbaro mais suavemente em batalhas reais. Ele foi capaz de entender as variações de técnicas e todos os aspectos do bárbaro. De fato, o bárbaro de nível 40 sob seu controle causou um dano muito maior do que ele lembrava de sua vida anterior. Isso estava relacionado ao talento extraordinário de Fei. Recentemente, Fei percebeu que seu talento e inteligência em termos de cultivo estavam além da compreensão da humanidade. Por exemplo, ele usou o caminho da energia Zen no modo assassino para criar novas técnicas com a ajuda de técnicas básicas do continente Azeroth. Ele primeiro achou que tinha sorte de ter o conhecimento de sua vida anterior e do Diablo Vorut, mas aos poucos percebeu que não era assim tão simples. A verdadeira razão foi que ele de alguma forma se tornou um super gênio. Um gênio incomparável. Ele tinha sido dotado de uma compreensão divina, habilidades de observação e habilidades criativas. Era puro talento. Isso foi descoberto por ele depois de enfrentar muitos oponentes poderosos. Ele tinha certeza de que o verdadeiro Alexander não tinha isso, e ele não tinha isso em sua vida anterior. Para colocar de outra forma, esse talento foi formado de alguma forma depois que ele chegou ao continente Azeroth através da criação. Isso era muito estranho. Fei ficou inquieto a princípio. Como se algo estranho acontecesse e algo não pertencesse ali apareceu em seu corpo. Fei se sentiu desconfortável após a surpresa inicial. Isso veio do fato de que ele tinha conhecimento limitado do que estava acontecendo. Era uma tendência humana. Portanto, Fei se esforçou para pensar em suas experiências e tentou localizar a fonte desse mistério. Depois de um tempo, ele conseguiu se concentrar em uma explicação. Depois que ele completou todas as quests do primeiro mapa do acampamento dos trapaceiros, ele recebeu 3 habilidades milagrosas do altar ancestral: dar, aprender e convocar. Entre essas habilidades, dar e aprender estavam fortemente associadas a esse talento inesperado. Quando Fei ganhou essas 3 habilidades, ele não estava feliz. Essas habilidades não aumentavam instantaneamente sua força e não pareciam legais. Para Fei naquele momento, essas recompensas pareciam chamativas, mas não eram tão úteis quanto muitos pontos de experiência ou itens melhores. Mas agora, parecia que Fei naquela época era um idiota. Mudança de talento, capacidade de aprender mais rápido e excepcional criatividade eram dons reais. Níveis, itens, pontos de habilidade eram como lixo em comparação com isso. As 3 habilidades milagrosas. Eles poderiam até mudar algo intangível como talento. O efeito foi chocante. Milagroso. Não admira que elas fossem chamadas de habilidades milagrosas. Apenas habilidades com os efeitos de tal grau poderiam ser coroadas o nome de habilidades milagrosas.